Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma semana aqui no Noites do Dharma e hoje, domingo, dia de Dharma na Bhagavad Gita, o último episódio dessa série, já teve 19 partes, hoje vai ser a 20ª e última. A gente está encerrando essa jornada aí incrível, encantadora pela Bhagavad Gita, texto assim sublime. A gente teve a oportunidade de, ao longo desses meses, assim, ir diretamente na fonte do conhecimento transcendental, ouvir diretamente do próprio Krishna, da própria Suprema Personalidade de Deus, assim, a definição mais precisa, mais pura do que é yoga, do que é conexão com a transcendência, do que é conexão com o ser divino. A gente aprendeu toda a variedade de caminhos do Dharma e agora a gente vai ver hoje as últimas lições de Krishna sobre o Dharma dentro da Bhagavad Gita. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Vamos ver agora a sequência final de versos da Bhagavad Gita. Particularmente, eu acho essa sequência derradeira, aqui, essa sequência última de versos, muito impressionante, muito filosófica, ao mesmo tempo muito doce. A gente consegue entender muito da psicologia de Krishna através desses últimos versos, dessas instruções finais para Arjuna. Então, vamos lá. A gente está lendo o capítulo 18 da Bhagavad Gita, o nome desse capítulo, né, como Prabhupada traduziu, é a perfeição da renúncia. E semana passada a gente estava vendo já a segunda parte dos versos desse capítulo, né? No começo desse capítulo, Krishna define que renúncia de verdade é renunciar a tudo aquilo que fomenta o nosso egoísmo. Tem coisas que nós não devemos renunciar, coisas materiais mesmo, né? Renúncia não significa simplesmente se alienar de tudo aquilo que é material, porque existem coisas materiais e muitas coisas materiais que são totalmente compatíveis e, mais do que isso, até favoráveis no caminho do Dharma. Obviamente essas coisas não devem ser renunciadas, nunca podemos nos apartar, né? Nunca podemos abrir mão do nosso Dharma, se desapegar daquilo que é compatível, que coaduna, que complementa o seu Dharma, como Krishna mesmo fala, é pura ignorância, né? A Arjuna estava querendo deixar de ser um guerreiro, deixar de ser um aristocrata. Então Krishna está falando aqui para ele, isso não é possível, cara, você não vai deixar de ser um guerreiro, é o seu Dharma, não tem como você renunciar a essa posição de guerreiro, é o que você é, o que você deve ser, né? Então tem coisas que nós não devemos renunciar, mas com certeza tudo aquilo que nos distancia do Dharma, tudo aquilo que afasta a gente de uma relação com Deus, tudo isso, né, tudo que fomenta o nosso egoísmo, tudo isso sim deve ser renunciado. Então a verdadeira renúncia, como Krishna explicou previamente na Bhagavad Gita e revisou no começo desse capítulo, a verdadeira renúncia é aquela renúncia que é totalmente compatível com o caminho do Dharma, aquela renúncia que ajuda a gente a purificar o nosso coração, renunciando a tudo que é egoísta, né, e que aproxima a gente de cumprir o nosso Dharma. Aí depois Krishna passou a explicar, né, assim, a dar exemplos de diversos itens relacionados ao Dharma a partir da análise dos 3 modos de natureza. Analisou os diversos tipos de trabalho, os diversos tipos de trabalhadores, diversos tipos de renúncia, tudo isso da perspectiva dos 3 modos de natureza, e depois ele explicou quais são os dharmas principais, né? Os principais dharmas sociais, chamados varnas, né? Isso a gente viu semana passada, e Krishna vai explicando as qualidades, os atributos, né, que cada um desses varnas deve desenvolver. E agora, na sequência final dos versos da Bhagavad Gita, Krishna vai falar diretamente sobre Sanatana Dharma, o Dharma eterno, o Dharma da alma, o Dharma que acompanha a gente vida após vida e que inclusive acompanha a gente quando a gente transcender esse mundo material e retornar ao mundo espiritual. Como a gente sabe, como a gente falou bastante no começo dessa série do Dharma na Bhagavad Gita, uma definição de Dharma é que Dharma é aquilo que define algo, o Dharma é a natureza de algo. O Dharma do fogo é queimar, o Dharma do fogo é ser quente, o Dharma da água é ser fluido, né? Então, o Dharma da alma é servir, né? Servir a Deus, ter uma relação amorosa com Deus. E, naturalmente, por servir a Deus, a alma deseja servir as outras almas que também são partes de Deus, né? Então, nesse mundo, nós executamos diversos dharmas. Todos esses dharmas são diversas instâncias, né, do serviço. Por exemplo, cuidar dos filhos é um dharma, com certeza, né? Estamos servindo aos filhos. Cuidar dos idosos é um dharma. Cuidar da natureza é um dharma. Exercer nossa profissão,
com consciência social. É Dharma, né? Estou servindo a sociedade. Agora, a raiz de tudo isso, o verdadeiro Dharma, o Sanatana Dharma, é servir a Deus de forma amorosa. E é nisso que Krishna vai tentar direcionar suas últimas instruções, a gente vai ver agora. Então vamos lá, vamos começar a ler a partir do verso 50 hoje. Krishna fala assim: ó filho de Kunti, aprenda comigo como é que alguém que conseguiu essa perfeição pode atingir a fase de perfeição suprema, o Brahman, a etapa do conhecimento mais elevado, seguindo o método que agora passo a resumir. Então, no verso anterior, o último verso que a gente leu semana passada, Krishna estava falando sobre alguém que cumpre os seus deveres sociais com autocontrole, né? Assim, 3 características: autocontrole, desapego e renúncia, né? Ou seja, alguém que é autocontrolado, que não se deixa levar pela ira, pela frustração, pela luxúria, né? Alguém que não se deixa bater pelo medo, autocontrolado, que é desapegado, ou seja, né, que ele está fazendo aquilo não porque ele tem algum interesse, mas porque é certo, simplesmente por isso, né? Essa instância de desapego que o Krishna está falando, e é renunciado, ele está fazendo para agradar a Deus, né? Ele não está fazendo para agradar seu próprio ego. Né? Então, aquela pessoa que cumpre seu dever social com essas 3 características, ele está cumprindo a perfeição, ele está alcançando a perfeição do Dharma dentro desse mundo material. Agora, Krishna falou como que essa pessoa que seguiu, né, com perfeição o Dharma dentro do mundo material, como que ela pode alcançar a perfeição no Dharma espiritual e transcender de uma vez por todas esse mundo e alcançar de novo a plenitude da alma. Né? Então é isso que ele vai começar a falar agora. Aí Krishna diz assim: tendo uma inteligência que o purifica e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos do gozo dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, aquele que vive num lugar isolado, que come pouco, que controla o seu corpo, sua mente e o poder da fala, que está sempre em transe e que é desapegado, livre do falso ego, da falsa força, do falso orgulho, da luxúria, da ira, e que deixou de aceitar coisas materiais, que está livre da falsa ideia de propriedade e é pacífico, este com certeza elevou-se à posição de autorrealização. Então Krishna falou aqui muitas qualidades assim especiais, né, de alguém que realmente transcendeu o seu ego material, qualidades incríveis, né? E são todas elas qualidades que Krishna já tinha enumerado no capítulo 12 da Bhagavad Gita e no capítulo 16 também. Né? Então Krishna meio que resumiu essas qualidades que ele já tinha falado em outros 2 capítulos. Né? Então ele diz coisas do tipo, né? Alguém que purificou a sua mente. A mente ela é fonte dos desejos, dos sentimentos, das emoções. Ou seja, alguém agora que sente emoções puras. Por que as nossas emoções elas não são puras nesse mundo? Né? Krishna explica isso no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita. Ele fala que as nossas emoções elas já são, dentro desse mundo, dominadas, contaminadas pelo egoísmo. As nossas emoções elas são direcionadas para a satisfação do nosso ego material, os nossos desejos também, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, mas é por aí, né? Então ele fala que alguém que conseguiu purificar isso, que alguém que permeou, né, que assim ungiu sua mente, né, seus sentimentos, desejos, pensamentos, na tendência a servir, né, no real altruísmo espiritual, essa pessoa ela é qualificada para alcançar essa plataforma Brahman, essa plataforma espiritual de existência. Né? E Krishna fala outras coisas aqui, como por exemplo, que essa pessoa ela vive num lugar isolado. Né? O que significa viver num lugar isolado? Né? Assim, em outras épocas a gente entende que viver num lugar isolado realmente significava literalmente isso. Quando a pessoa ela queria cultivar conhecimento, ela ia para o meio de uma floresta meditar. Isso era possível em outras eras. Né? Mas a gente entende que na era de Kali, na era que nós estamos vivendo, isso não é possível. Se a gente for para o meio da floresta, a gente vai fazer tudo, menos meditar, porque é um local muito perigoso, né? E a gente vai chegar no meio da floresta, vai estar tendo queimada, a gente vai ficar nervoso. Então, assim, o que os acharyas, né, os grandes mestres da tradição explicam, que viver num lugar isolado na era de Kali significa poder viver num local
no qual você não é influenciado por pessoas materialistas, que você tem a possibilidade de sadhusanga, de assim, conviver com pessoas espiritualistas e ser influenciado por elas, né? E, obviamente, a gente nunca vai deixar de conviver nesse mundo com pessoas que têm consciência, tendência material, né? Materialistas. E muitos desses materialistas são pessoas até honestas, né? São pessoas que não são maliciosas, só são pessoas ingênuas, né? Que estão cativadas por Maya, pela ilusão material. O ponto é que a gente tem que dar nossa amizade, nossa compaixão, a gente, né, tem que dar, assim, um espiritualista ele tem que dar a sua associação para essas pessoas, ele tem que tentar influenciar elas positivamente, ao mesmo tempo que ele tenta se proteger da influência materialista que essas pessoas podem exercer sobre ele, né? Então, para isso, você tem que estar bem situado, bem estabelecido em sadhusanga, nessa associação espiritual. Outras coisas que Krishna falou aqui, né, que é livre do falso ego, da falsa força, do falso orgulho. Ou seja, não está mais cativado por virtudes materiais, qualidades materiais, né? Não está se achando especial porque é muito inteligente, porque é rico, porque é bonito, porque entende que todas essas coisas são falsas, são ilusórias, são temporárias, né? Então, alguém que, assim, já deixou para lá, né, assim, essa ideia de sucesso material, ao mesmo tempo que é muito responsável com as suas... com o seu dharma dentro desse mundo material, essa pessoa é elegível, né, para alcançar a plataforma Brahman, a plataforma espiritual. Alguém que não está preso, alguém que não está cativado pelo senso de sucesso material, ao mesmo tempo que é muito responsável na sua vida material. Olha só que interessante. Por quê? Porque ele vive sua vida material para Krishna, vive sua vida material para Deus, né? Aí Krishna continua explicando. Aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta nem deseja ter nada e é equânime para com todas as entidades vivas. Nesse estado ele passa a me prestar serviço devocional puro. Então, Krishna aqui fala dois tipos de equanimidade que são necessários para alguém alcançar a plataforma de serviço devocional puro, ou seja, servir a Deus com total integridade, sem nenhuma mácula de egoísmo. Dois tipos de equanimidade. Uma equanimidade é equanimidade diante das situações materiais, né? Como Krishna falou aqui, ele nem se lamenta nem deseja ter nada. Ou seja, não se lamenta no sentido de que ele não fica assim, com uma psicologia depreciativa porque ele perdeu algo que ele, né, gostava. E nem deseja ter nada, nem fica ansioso por conseguir nada, porque ele entende que tudo aquilo que existe nesse mundo não é posse dele. Tudo que existe, na verdade, na realidade, inclusive o nosso próprio ser, é posse divina, é posse de Deus. Então, quando nós ganhamos algo, seja um objeto material, seja um status material, né? Somos promovidos, estamos sendo admirados pelas pessoas, ou mesmo quando a gente tem a possibilidade de estar envolvido em uma relação dentro desse mundo material, tudo isso é feito por arranjo divino. É Krishna emprestando as suas energias materiais para a gente, para que a gente administre elas, mas tudo isso é temporário. O nosso envolvimento com a energia material é sempre temporário. Então nós vamos acabar, inevitavelmente, no decurso do tempo, perdendo as coisas materiais que nos cercam, que por um momento nós chamamos de propriedade, né? Então, nesse momento, a gente tem que entender que assim, tá tudo certo, aquilo nunca foi meu, é sempre de Krishna. Né? Qualquer coisa material que a gente perca, inclusive um relacionamento material, a gente entende que, na verdade, obviamente, né, aquela pessoa ela não era nossa, era uma pessoa, aquela alma pertence a Krishna. Né? É a raiz, o fundamento do materialismo é a gente achar que alguém é nosso, né? Todo mundo é de Krishna. Inclusive o nosso próprio eu é de Krishna. Então nem se lamenta, nem deseja ter nada. O que vier, assim, é Krishna que está me dando, porque tudo é dele. Então ele me dá as coisas na hora que ele quiser e ele toma as coisas na hora que eu quiser. Não estou falando que isso é uma coisa fácil da gente implementar na nossa vida, né? É muito difícil isso, pelo amor de Deus, né? Isso é algo bem difícil, mas Krishna está falando aqui que é a psicologia de um devoto puro. Né? A gente não tem que se assustar que a gente está muito distante disso. A gente tem que ir praticando e pouco aos poucos, né, gradualmente, a gente tem que ir ganhando essa confiança em Krishna, né, aprendendo a aceitar o seu controle. Mas isso com certeza é algo muito gradual, porque a gente tem que se relacionar com Deus e sempre que a gente estabelece um relacionamento com alguém, a gente vai construindo a confiança ao longo desse relacionamento.
Então, assim, a gente tem que ir se relacionando com Krishna e à medida que a gente for testemunhando na nossa vida o quanto ele é sábio, o quanto ele é misericordioso, né, o quanto ele está interessado no nosso bem-estar, a gente naturalmente vai passar a relaxar e confiar no controle dele. Isso não é algo que dá para forçar, não é que eu vou sentar ali, vou meditar e pronto. Não é assim que a coisa acontece, né? Confiança é algo que se conquista num relacionamento. Então não adianta, tanto conhecimento que você adquira, tanta meditação que você faça, não é daí que vai vir essa confiança em Krishna para gerar essa equanimidade. É justamente um relacionamento pessoal, um intercâmbio amoroso, bhakti, essa ideia de reciprocidade com Deus. É daí que vai vir a confiança em Krishna para a gente poder nem ansiar, nem se lamentar. Mas é um estágio avançado, com certeza. E Krishna fala que o segundo tipo de equanimidade é aquela equanimidade para com todas as entidades vivas, né? A pessoa que é sua amiga, a pessoa que é neutra, a pessoa que é sua inimiga, você entende que no fundo todas elas são almas que são partes de Deus e todas elas você tem que trabalhar para o bem-estar delas de todas as formas. De novo, isso é outra coisa difícil. Nós somos tendenciosos nesse mundo, somos sob a influência do ego. A gente tende, né, obviamente, a querer o bem, trabalhar para o bem daquelas pessoas que estão próximas a gente, ligadas a gente, que estão cooperando com a gente. Aquelas pessoas que nos prejudicam, inevitavelmente a gente vai ter sentimentos hostis em relação a ela. Mas a gente tem que entender que por trás daquelas pessoas que nos ajudam, daquelas pessoas que são neutras, daquelas pessoas que são nossas rivais, nossas inimigas, está a alma delas. E a alma delas é totalmente livre dessas concepções egóicas que é com quem a gente estabelece relacionamentos nesse mundo. E essas almas, elas são todas partes de Krishna, né? Então a gente tem que passar a desenvolver relações puras com essas almas. Como a gente faz isso? De novo, não tem como a gente forçar a barra. Para isso a gente precisa ter uma relação com Krishna. É através da nossa relação com Krishna que a gente vai conseguir desenvolver relações puras com as outras pessoas, né? É através da relação com Krishna que a gente vai conseguir se conectar com as outras almas que são partes dele. De forma totalmente pura, né? Aí Krishna continua falando: é unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Então, Krishna está falando que é unicamente através do serviço devocional, né, que alguém pode compreender ele. Krishna ensinou vários processos dármicos, né, ao longo da Bhagavad Gita. O único que ele está falando aqui que permite alguém compreender ele diretamente é Bhakti. É serviço devocional, é você interagir com ele, né? É a única forma da gente conhecer uma pessoa é a gente se relacionando com ela, isso a gente experimenta na nossa vida. Por exemplo, Jnana, né? Jnana Yoga, desenvolver conhecimento transcendental, isso permite a gente entender Krishna, até permite a gente entender um pouco sobre Krishna, mas conhecer é diferente, né? Conhecer a gente conhece através de um relacionamento, digamos que, sei lá, eu vou lá e abro a Wikipédia e procuro lá Leonardo DiCaprio, aprendo tudo sobre a vida do Leonardo DiCaprio, data que ele nasceu, o que ele fez na escola. Assim, eu posso dizer que eu conheço o Leonardo DiCaprio? Não, eu posso dizer que eu entendo um pouco da vida dele. Agora, para eu conhecer ele, eu tenho que virar amigo dele, tenho que, né, ter um relacionamento com ele, tem que sair para fazer documentário de vegetarianismo com ele. Você tem que, né, fazer parte da vida dele. Assim, é assim que a gente conhece uma pessoa, não é só adquirindo, stalkeando ela, né, adquirindo informações aleatórias da vida dela. Isso tudo pode ser útil, né? Se eu quero me relacionar com uma pessoa, saber mais sobre a vida dela pode ser útil. Então, o Jnana Yoga é muito útil para a gente aprimorar nosso processo de Bhakti, de relação com Deus. Mas, de qualquer forma, para conhecer Krishna, tem que se relacionar com ele, não tem outra forma. Então, é isso que Krishna está explicando. Se você segue Karma Yoga, você vai ser uma pessoa super ética, né? Isso é ótimo, com certeza. Krishna, ele espera que pessoas éticas se relacionem com ele. Então, isso vai permitir com que você desenvolva um pré-requisito, né, para poder ter uma relação saudável com Krishna. Mas isso vai permitir você conhecer Krishna? Não vai. Você tem que conhecer ele através de um relacionamento, né? Meditar para poder acalmar sua mente, meditar em Krishna, tudo isso é legal, mas precisa se relacionar com ele. Aí Krishna continua falando: embora ocupado em toda espécie de atividades, meu devoto puro, sob minha proteção, alcança por minha graça a morada eterna e imperecível. Esse verso é incrível, né? Olha só, Krishna fala: o meu devoto puro, sob minha proteção, alcança por minha graça a morada eterna e imperecível.
Então ele está falando, olha, o devoto puro, né? O devoto puro é aquela pessoa que Krishna acabou de descrever há 3 versos atrás, que é incrível. Imagina, o cara que é regulado, autocontrolado, desapegado, renunciado, totalmente altruísta. Krishna está falando, essa pessoa, ela alcança por minha graça, ou seja, por minha misericórdia, a morada espiritual. O que Krishna está querendo dizer com isso é que todos nós, por melhor que nós sejamos, até por mais avançados espiritualmente que nós sejamos, nós ainda somos inferior à Maya, somos inferior à energia ilusória material. Nós não temos nenhuma condição de enfrentarmos, assim, pelas nossas próprias habilidades, né, pela nossa própria força, Maya, a energia ilusória desse mundo. Impossível, né? Por mais sábio que você seja, Maya pode te enganar. Por mais altruísta, mais piedoso, mais puritano, mais, né, tudo que você seja, Maya sempre vai poder te enganar, Maya sempre vai poder te derrotar, né? Então o que acontece? Krishna está falando aqui que é por ele, pela graça dele, que a gente pode transcender esse mundo material e alcançar a morada espiritual suprema, né? Ou seja, é sempre pela misericórdia de Krishna. É sempre ele, que ele sim é maior do que Maya. Ele é infinito, né? Nosso altruísmo, nossa tolerância, nossa paciência são todos limitados. Todos eles podem falhar, todos podem sucumbir porque somos limitados. Então a gente tem que lembrar, somos sempre limitados por melhor que nós sejamos. E então nós sempre estamos suscetíveis a falhas. Quando nós não falhamos, quando nós alcançamos a nossa meta, quando alcançamos a perfeição da vida espiritual, isso é unicamente pela misericórdia de Krishna. Se nós, inclusive, conseguimos ser pacientes, tolerantes, é porque Ele está nos ajudando. Então a gente tem que estar sempre experimentando gratidão por essa misericórdia de Krishna e se sentindo dependente dele. A gente nunca deve ficar arrogante porque a gente está se desenvolvendo na vida espiritual. Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais se sentir mais humilde, se humildar no sentido de perceber que, olha só, eu estou recebendo mais misericórdia de Krishna e eu tenho que, assim, me tornar cada vez um receptáculo mais puro dessa misericórdia, né? Eu cada vez mais tenho que fazer valer a pena essa misericórdia que Krishna está dando para mim, mas sempre entender que Ele está dando a misericórdia, né? E Ele dá a misericórdia dele, não é por causa de nenhum atributo que a gente tem, né? Que Krishna fala, nossa, olha só, que cara bacana, né? Que, poxa, que pessoa legal, vou lá ajudar. Não, assim, Ele dá a misericórdia dele para todo mundo, né? É assim, Ele dá a misericórdia dele porque Ele é misericordioso. A misericórdia de Krishna é imotivada. Assim, Ele não tem, né, motivo especial nenhum para dar a misericórdia dele. Ele dá a misericórdia dele porque Ele ama todas as almas. Qual é a diferença do devoto puro, então, para qualquer outra alma que está condicionada por Maya? A diferença é que o devoto puro é aquela pessoa que sabe aproveitar totalmente a misericórdia de Krishna. Krishna está dando misericórdia para todo mundo, mas a qualidade do devoto é que ele faz bom uso, né? Ele se rende à misericórdia divina, ele aceita, ele abraça essa misericórdia na vida dele, né, como a coisa mais importante, o cerne da sua existência. E por causa disso ele se purifica, por causa disso ele se torna um instrumento totalmente perfeito nas mãos de Deus, né? Mas é isso, ele sabe fazer um bom uso, ele sabe se render à misericórdia divina. Aí Krishna continua falando, em todas as atividades conte apenas comigo e sempre trabalhe sobre minha proteção. Nesse serviço devocional seja plenamente consciente de mim. Então com isso ele está falando, olha, quando for seguir seu Dharma nesse mundo, conta comigo, pede ajuda para mim, se inspira em mim, se ilumina com as minhas palavras. Não acha que você é autossuficiente, que você é qualificado, que você é crescidinho para poder se virar nesse mundo e seguir seu Dharma por sua conta e risco. Não, você vai falhar, cara. Não tem jeito. Somos, né, almas condicionadas pelo mundo material são falíveis. Então ele está falando isso. Conta comigo sempre. Se você se tornar consciente de mim, irá superar por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. É a mesma ideia, né? Inclusive ele está falando, o que ele está falando aqui é que, inclusive, tentar se lançar na vida espiritual sem contar com a ajuda de Deus, você vai fracassar em algum momento, você vai falhar, porque essa é a nossa natureza, né? Somos falíveis, e a gente tem sempre que lembrar disso, né? A gente tem sempre que lembrar de quanto somos frágeis, quanto somos vulneráveis,
eu gosto de uma expressão assim que às vezes as pessoas usam, né, para falar que uma pessoa, por exemplo, está com uma doença terminal. Aí às vezes a pessoa fala se a pessoa está desiludida ou está desenganada. Eu acho interessante esse termo, né? Porque a gente vive nesse mundo e muitas vezes a gente não repara a nossa própria vulnerabilidade. Quando você está diante de uma situação que a morte é inevitável, aí esse termo desiludido é interessante, né? Porque tirou a sua ilusão, desenganado, tirou o seu engano, tirou a ideia de que você era autossuficiente, né? Você percebeu que você é totalmente frágil, vulnerável, você está totalmente exposto, né? Sua ilusão, assim, ela fica totalmente diante de você. Você se percebe alguém totalmente dependente, totalmente frágil, né? A gente não tem que esperar a hora da morte, uma doença terminal, chegar para isso. A gente tem que ter esse processo de desilusão, né? De desenganar-nos, assim, constantemente. A gente tem que se lembrar constantemente vulnerável, constantemente pequeno. A gente tem que se humildar, mas não para poder ter uma vida medíocre. Não que eu tenho que me perceber pequeno e me conformar com isso, não. Eu me percebo pequeno e o que eu faço? Eu me rendo a Krishna, que é infinito, e Krishna vai me usar como instrumento dele. E como instrumento dele, aí eu sou fonte dos milagres de Krishna nesse mundo. O nosso Dharma é isso. Quando a gente vive o nosso Dharma, a gente está dando vazão para que os milagres de Krishna se manifestem nesse mundo através da gente. Então nós vamos ter uma vida totalmente plena, né, gloriosa, incrível assim, né, totalmente espiritual, por misericórdia de Krishna. Não por a gente, mas a gente sim pode experimentar essa plenitude. Inclusive a gente pode dar vazão a essa plenitude através dos nossos atos nesse mundo, enquanto iluminados por Krishna, né? Essa é a grande ironia. Quanto mais o devoto se percebe pequeno, quanto mais o devoto se percebe humilde, maior ele está sendo, né? E mais fontes de milagres ele está sendo nesse mundo, né? Esse é assim, um dos grandes paradoxos da vida espiritual. E aí Krishna continua a falar, né? Ele fala bem diretamente para Arjuna agora sobre aquela questão de lutar ou não lutar na batalha de Kurukshetra, mas com certeza a gente sabe, está falando para todos nós. Ele fala, se você deixar de agir segundo a minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá que se ocupar no combate. Sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Kunti. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna, está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentados num tipo de máquina feita de energia material. Ó descendente de Bharata, renda-se completamente a ele. Por sua graça, você vai obter paz transcendental e a morada suprema e eterna. Assim eu lhe expliquei o conhecimento mais confidencial. Delibere a fundo sobre isso e depois faça o que você quiser fazer. Então, Krishna fala para Arjuna que a gente não consegue deixar de usar a nossa natureza nesse mundo, né? Falou para o Arjuna que o Arjuna era um guerreiro, então ele ia lutar de qualquer jeito. Agora, ele podia lutar pela causa de Krishna ou ele podia lutar por qualquer outra causa. A mesma coisa acontece com cada um de nós. Cada um de nós temos uma natureza, né? E nós temos que usar essa natureza de acordo com o Dharma, porque o Dharma manifesta explicitamente na nossa vida qual é o desejo de Krishna para cada um de nós. Então, se a gente não usar a nossa natureza dentro do processo de serviço devocional, não usar a nossa natureza para servir a Krishna, a gente vai continuar usando ela. Por exemplo, imagina que uma pessoa é um grande intelectual. Intelectuais têm a capacidade, né, de perceber os defeitos, né, das coisas e criticarem. Ou seja, você pode criticar os problemas, os defeitos, as imperfeições desse mundo para Krishna, né? E aí você vai estar ajudando Krishna a fazer as pessoas despertarem para a vida espiritual. Ou então você pode ser só um cara cínico que fica criticando todo mundo, mas não faz nada para o mundo melhorar. Que é o que muitos intelectuais fazem, inclusive, né? E por aí vai, né? Então, o que Krishna está falando é isso. A nossa natureza ela vai agir de qualquer forma. Se a gente não usar ela para Deus, a gente vai acabar usando ela para algum propósito egoísta. E ele está falando aqui que Krishna está guiando a alma, vida após vida, né? Nós estamos vivendo em máquinas, né? Yantras, a palavra em sânscrito é yantra, ou seja, máquinas feitas de energia material, os nossos corpos, né? E ele está falando que Krishna está nos guiando aqui vida após vida, né? Krishna está falando que ele mesmo nos guia vida após vida, temos que nos rendermos a ele. Aí ele continua falando, porque você é meu amigo muito querido, estou lhe relatando minha instrução suprema, o mais confidencial de todos os conhecimentos. Ouça enquanto falo isso, pois é para o seu benefício. Pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Adore-me e ofereça-me homenagens.
Agindo assim, você virá a mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isso porque você é meu amigo muito querido. Então, Krishna está falando aqui que a instrução suprema, o ápice do yoga, é viver uma vida de amor, de louvor, de devoção a Deus. Todo o processo de yoga culmina nesse ponto. Ou seja, se a gente segue as diferentes itens do yoga, karma yoga, se a gente medita, adquire conhecimento, né, tenta desenvolver todas aquelas virtudes, se a gente faz tudo isso e não chega ao ponto de ter uma relação com Deus, a gente ainda não conseguiu completar o nosso processo de yoga, né? Ainda tem uma parte significativa dele, na verdade a parte mais importante, na verdade assim, o verdadeiro coração do yoga se perdeu. A gente tem que alcançar essa parte. É por causa disso que nós praticamos todos os outros processos dentro do yoga. Por isso que a gente pratica todos os outros processos espirituais que foram elaboradamente descritos aqui na Bhagavad Gita, para a gente poder ser assim um candidato ideal para um relacionamento com Deus, né? Para a gente desenvolver pureza para poder se render a esse relacionamento. É para isso que se prestam as diferentes partes do yoga. Então ele está falando, né, que a gente tem que adorar a Deus, se tornar devoto de Deus, né? O que significa isso? O que ele está querendo dizer isso? Realmente viver uma vida onde a gente tenta permear cada instância dessa vida com a lembrança, a reflexão sobre o papel de Deus, tentar conectar tudo a Ele no processo de Jagya, ou seja, usar todas as itens, instâncias materiais da nossa vida como um processo de louvor, conectando eles a Krishna, conectando eles diretamente a Deus, né? Então, Krishna depois fala, um dos versos mais conhecidos da Bhagavad Gita: abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. Né? Ou seja, abandone todas as variedades de Dharma. Né? A palavra religião aqui é uma tradução do texto original, Dharma. Abandona todas as variedades de Dharma e simplesmente se renda a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. É um verso que pode ser muito mal entendido. O que Krishna está falando? Assim, abandone todas as variedades de Dharma. Né? O que os acharyas, o que os grandes mestres da tradição explicam? Eles falam que Krishna não está falando para a gente abandonar todos os dharmas, porque se fosse no final para a gente abandonar todos os dharmas, o próprio Krishna não ia ter passado a Bhagavad Gita inteira explicando todos esses dharmas para no final falar: olha só, pegadinha do malandro, não serve de nada, abandona. Não é isso. O que Krishna está falando é: abandona todos esses dharmas como o seu ashraya, como o seu abrigo. Ele fala: eu sou seu único abrigo. Karma Yoga não vai te proteger totalmente do karma, porque Karma Yoga vai purificar a sua relação com o seu karma, vai purificar a sua relação com esse mundo material, mas não vai te dar felicidade plena. Qual é o nosso verdadeiro abrigo? Felicidade plena. Quando a gente está totalmente satisfeito, o nosso ego material ele se dissolve totalmente e a gente se estabelece no puro e transcendental ego espiritual. Para isso a gente precisa estar totalmente satisfeito. Enquanto sobrar uma partícula de insatisfação no nosso ser, isso vai dar vazão para o nosso ego se manifestar. A gente vai ter a tendência a querer controlar e possuir as coisas para tentar preencher esse vazio interno com essa sensação de controle, essa sensação de poder. Alguém que está totalmente, plenamente feliz, ele vai finalmente conseguir superar o ego. Então, Karma Yoga permite a gente desenvolver ética, moralidade extremamente profunda, refinada, permite a gente ter uma relação mais pura com a matéria, mas não permite a gente ser totalmente feliz. Jnana Yoga permite também, né, a gente purificar ainda mais a nossa relação com a matéria. Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, permite que a gente vá recuperando gradualmente a sensação de sati, de eternidade. A gente vai tendo cada vez mais contato com essa que é um dos atributos originais da alma, a eternidade. Dhyana Yoga, Yoga da meditação, vai permitir com que a gente se sintonize com Paramatma, né, super-alma, Deus dentro do nosso coração, e entenda os insights que Ele está dando para a gente, como Ele está guiando a gente, o que Ele está ordenando para a gente fazer, o que Ele espera que a gente faça nesse mundo, como Ele está protegendo a gente do mal, né, como Ele está instruindo a gente para que a gente não se meta em roubadas nesse mundo material. Tudo isso é possível, então a gente vai recuperando Chitta,
o aspecto de conhecimento pleno da alma. A alma vai se tornando totalmente consciente pelo processo de dhyana yoga, de meditação, mas não permite a alma ser totalmente feliz ainda. O que permite a alma ser totalmente feliz? Uma relação pura de amor com Deus, Bhakti. Né? Então, só Krishna, ele é o nosso refúgio completo. Né? Meditação, conhecimento, moralidade, né? Todos esses outros dharmas são bons, né? Mas eles não são plenos. Então, o que Krishna está falando? Pratique esses dharmas, mas não se abrigue neles no sentido de achar que eles vão te proteger totalmente. Nenhum dharma pode proteger a gente totalmente, né? O que não significa que a gente não tenha que fazer os dharmas, não tenha que cumprir nossos outros dharmas. Mas você pode, por exemplo, ser o melhor pai, melhor mãe do mundo, pode ser o melhor médico, pode ser o melhor ambientalista, pode ser o melhor, né, meditador que existe. Isso não vai proteger você totalmente do seu egoísmo. O que vai fazer isso é Krishna. Krishna é o nosso único abrigo, né? Nós não somos o nosso melhor abrigo, o nosso abrigo supremo. E os dharmas que nós cumprimos também não. Né? Então, é Krishna que vai nos proteger totalmente. E por que a gente faz todas essas outras coisas? Fazemos para agradar a Deus. Né? Então, a gente harmoniza todas as outras dimensões do Dharma e sintetiza e transcende todas elas em Bhakti, na relação devocional com Deus. Né? Vejamos, esses últimos versos todos da Bhagavad Gita, todos eles Krishna bate na mesma tecla, que Bhakti, que devoção, ela é assim, um supra-sumo, um sumum bono, como o Prabhupada gosta de falar, do processo do Dharma, né? Assim, a culminação de todo o processo do Dharma é se render a Deus. Então ele está falando, eu vou te proteger de todo o karma, eu vou te proteger de tudo, não temas, se rende a mim. Né? Abandona a ideia de que os outros dharmas podem te proteger e entende que só eu posso te proteger totalmente. Os outros dharmas temos que cumprir, obviamente temos que cumprir, mas temos que entender que só Deus pode nos proteger totalmente. Né? Ele é a fonte do Dharma. Aí Krishna continua falando, esse conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros, nem devotados, nem se ocupam em serviço devocional e tampouco a alguém que tenha inveja de mim. É muito interessante que aqui Krishna fala 4 coisas que impedem uma pessoa de entender a Bhagavad Gita. Né? Não ser austero, não ser devotado, não se ocupar em serviço devocional e ter inveja de Krishna. Então vamos analisar um por um. O que significa austero? Né? Austeridade significa a pessoa fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja desagradável. E não fazer algo que é prejudicial para ela ou prejudicial para os outros, mesmo que aquilo seja agradável. Temos que desenvolver essa qualidade de austeridade se a gente quiser absorver o conhecimento de Krishna na Bhagavad Gita. Se não, se a gente não for austero, quando Krishna der uma instrução que desagrada a gente vai ficar frustrado com Krishna e vai abandonar os ensinamentos dele. Né? Krishna, os ensinamentos dele muitas vezes são verdadeiros remédios para a gente, e o remédio muitas vezes é amargo. Tem instruções de Krishna que vão lá diretamente no nosso ego material, incomodam mesmo, né? Coisas que Krishna fala que são incompatíveis com os nossos desejos egoístas e incomodam por causa disso. Então a gente tem que ser austero, tem que ter esse espírito de vou fazer o que tem que ser feito, né? Para poder realmente absorver o néctar que a Bhagavad Gita é. O segundo ponto que Krishna falou, ser devotado. Né? Ser devotado, que ele está falando aqui, é realmente apreciar Deus, né? Sentir prazer em ouvir sobre Deus, em orar para Deus, né? Esse devotado é nesse sentido que ele está falando, alguém que sente prazer na meditação em Deus, em conhecimento sobre Deus. Né? E depois ele fala, uma pessoa uma pessoa que não pode receber conhecimento da Bhagavad Gita é uma pessoa que não se ocupa em serviço devocional. Ou seja, tem a pessoa que ela é até devotada, né? Ela tem até uma predisposição para a fé, para a espiritualidade, para o yoga, para o dharma, no nível teórico. A Krishna está falando, olha, só essa pessoa, né, que só está nesse nível, ela não vai saber aproveitar a Bhagavad Gita, ela tem que estar para o nível prático, ela tem que praticar serviço devocional. Né? Isso é mais do que ser devotado. Né? Você tem que apreciar a Deus, né? Tem que gostar de ouvir sobre Deus, mas ao mesmo tempo tem que estar disposto a servir Ele na vida real. Né? Fazer o que Deus espera que seja feito na vida real. Né? E aí o 4º item que ele fala que uma pessoa que tem inveja dele não pode assimilar a Bhagavad Gita. O que significa ter inveja de Deus? Deus é o controlador supremo. Qualquer pessoa que esteja apegada à sua sensação de controle não vai conseguir apreciar totalmente a Bhagavad Gita. Uma pessoa que ouve a Bhagavad Gita e não sente a menor atração,
que não se identifica em nada, com certeza é porque ela caiu dentro de um desses 4 perfis totalmente. Agora, nós podemos estar ouvindo a Bhagavad Gita aqui agora, aprendendo muita coisa, nos deleitando na Bhagavad Gita, mas pode ter uma parte da Bhagavad Gita que trava pra gente, né, que a gente não consegue acessar. Por quê? Por que tem parte da Bhagavad Gita que mesmo quando a gente está dedicado a estudar ela, a tentar praticar ela, a gente não consegue acessar? Porque nós também caímos em algum desses 4 princípios. Nós temos que fazer ao longo da nossa vida espiritual uma análise de quanto a gente está conseguindo se libertar dessas 4 limitações. Isso é um exercício constante. Cada um de nós tem que fazer esse exercício. Mesmo quem já está entendendo a Bhagavad Gita, quem já está estudando, quem já está praticando, e até quem está pregando a Bhagavad Gita, quem está propagando esse conhecimento, ainda assim tem que tentar se avaliar dentro desses 4 arquétipos daqueles que não conseguem assimilar a Bhagavad Gita que Krishna listou aqui. Aí Krishna continua falando, para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. Então Krishna está falando aqui que existe esse Dharma muito especial de propagar o conhecimento da Bhagavad Gita, né? Então, assim, todos nós que podemos receber esse conhecimento, né, imagina, a gente consegue entender o quanto isso impactou, o quanto isso mudou a nossa vida, né? Então, a gente consegue entender o quanto isso seria importante para a vida dos outros. Então, tudo aquilo que a gente consegue aprender da Bhagavad Gita, a gente tem que tentar propagar para outras pessoas, né, do jeito certo, com tato, né, da forma mais inteligente, mais educada possível. Entendendo o mundo da pessoa, entrando com cuidado no mundo da pessoa. A gente tem que ter esse cuidado, mas o que o Jean está falando aqui, esse serviço devocional que ele fala, né, de propagar a mensagem dele mesmo. Imagina você ser um porta-voz de Krishna, você passar adiante a mensagem de Krishna. Ele está falando que é tão purificante que uma pessoa que ela devota, que ela dedica a sua vida a isso, apesar das suas imperfeições, se ela faz isso de forma genuína, autêntica, sem duplicidade, né, ela não está propagando o conhecimento de Krishna para ela se sentir importante, para ela se sentir avançada, para se sentir mais especial que os outros. Não, uma pessoa que faz isso com a sensação, assim, com o sentimento genuíno de querer ajudar os outros, com o sentimento genuíno de servir a Krishna, Krishna fala que essa pessoa volta para ele no final da vida, volta para o mundo espiritual apesar das suas falhas, porque imagina, né, ela está servindo diretamente para propagar o conhecimento que Krishna revelou, o próprio Krishna revelou nesse mundo. Então a pessoa está agindo diretamente como representante de Krishna. Nada mais justo que essa pessoa volte para Krishna no final da vida. Agora, a gente pode achar que isso é um serviço que só uma pessoa muito erudita, inteligente pode fazer, mas não. Todos nós podemos, assim, de acordo com a nossa capacidade, né? Todos nós temos o potencial para ajudar a propagar o conhecimento espiritual de alguma forma, né? Temos que entender como é a minha forma de fazer isso. Mas todos nós temos um jeito de fazer isso. Isso aqui, Krishna não está falando que é uma coisa elitista, não, né? Que uma pessoa tem que nascer com qualificação muito especial para fazer isso. Não, isso é algo que todos podem fazer. Aí Krishna continua falando, não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, nem nunca jamais haverá alguém mais querido, né? Ou seja, não tem ninguém mais querido para Krishna do que aquele que propaga a mensagem de Krishna. Então a gente mal consegue imaginar o quanto Prabhupada é querido para Krishna, né? Imagina que todos nós só estamos ouvindo isso, meditando nisso, por causa de Prabhupada, né? Quantos milhares e milhões de pessoas tiveram acesso à mensagem de Krishna por causa de Prabhupada. Então a gente consegue entender assim o quão potente Prabhupada era, né? E o quanto seguro na nossa vida o quão seguro a gente vai estar na nossa vida espiritual se a gente se abrigar em Prabhupada. Aí Krishna continua falando, e claro que aquele que estuda essa nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. E aquele que ouve com fé e sem inveja livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos. Ó filho de Prita, ó conquistador de riquezas, será que você ouviu isso com a mente atenta? E acaso sua ignorância e ilusões já se dissiparam? Arjuna disse, meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi,
Por sua misericórdia, recuperei minha memória. Agora me sinto firme e não tenho dúvidas. Estou preparado para agir segundo as suas instruções. Então, Krishna fala para Arjuna que estudar a Bhagavad Gita já é um serviço devocional. A gente está adorando a Krishna com a inteligência. No final, ele pergunta para Arjuna se Arjuna ouviu isso com a mente atenta, se ele ouviu aquilo assim, né, de coração aberto, se ele realmente aproveitou aquelas instruções da Bhagavad Gita. E Arjuna fala: Krishna, agora que você falou todo esse conhecimento e eu ouvi assim, né, de forma humilde, eu não tenho mais nenhuma dúvida, eu estou totalmente firme, pronto para executar o meu Dharma. Não resta mais nenhuma dúvida. Então, nesse mundo, a gente sempre está perplexo, sempre está confuso por algum motivo. Como que a gente faz para eliminar essa confusão? A gente tem que se abrigar na Bhagavad Gita. Imagina, Arjuna estava numa situação assim, extremamente cabulosa, muito pior do que qualquer um de nós vai estar, né, diante de uma batalha com milhões de guerreiros, tendo que lutar contra a própria família. E ele se iluminou, ele se livrou totalmente do temor, se livrou totalmente da dúvida, ele se tornou totalmente puro por ouvir essas instruções. Imagina a gente, né, que está numa posição muito mais favorável do que ele. Não temos muitos obstáculos, com certeza, temos muito problema na nossa vida, mas assim, a situação não é tão complicada contra a de Arjuna, né? Então, os versos continuam. Sanjaya disse: assim foi que ouvi a conversa entre duas grandes almas, Krishna e Arjuna. E tão maravilhosa é essa mensagem que os pelos de meu corpo estão arrepiados. Então, lá no começo da Bhagavad Gita, a gente viu que a Bhagavad Gita começou num palácio com o rei cego Dhritarashtra, que era o tio de Arjuna e era o pai dos Kurus, né, dos rivais de Arjuna e dos seus irmãos Pandavas na batalha. Ele começa a Bhagavad Gita no palácio, conversando com Sanjaya, o seu secretário, e esse secretário de Dhritarashtra, ele tinha uma bênção que ele podia ver o que estava acontecendo no campo de batalha, e ele estava vendo e narrando para Dhritarashtra. Né? Dhritarashtra, ele era cego, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ele tinha se deixado iludir pelo afeto pelos seus filhos, e seus filhos violavam o Dharma, e ele fazia vista grossas, ele não fazia nada para impedir isso, porque ele era preso pelo afeto pelos seus filhos. E naturalmente temos afeto pelos nossos filhos, mas você vê eles quebrando o Dharma, eles prejudicando outras pessoas e não fazer nada simplesmente porque são seus filhos, isso designa assim uma visão muito materialista da vida. Só porque aquelas pessoas têm um laço sanguíneo, corpóreo com você, você não pode deixar elas livremente fazer o mal para outras pessoas, né? Se você tem o poder de impedir, você, né, tem que corrigir elas. E ele não quis fazer isso para não, né, se indispor com seus filhos. Então ele era cego espiritualmente também. E Sanjaya, o secretário dele, era justamente o contrário. Ele tinha uma visão realmente espiritual, ele podia ver a Bhagavad Gita mesmo estando quilômetros de distância. Então ele está vendo e está narrando para Dhritarashtra. E Dhritarashtra começa a Bhagavad Gita perguntando o que fizeram os filhos dele e os sobrinhos dele quando se reuniram no campo de batalha de Kurukshetra. Então Sanjaya narra todo o encontro, né, dos dois exércitos ali, narra a ilusão de Arjuna e narra a Bhagavad Gita onde Krishna ilumina Arjuna. E agora ele fala que só de pensar nisso, os pelos do corpo dele estão assim, arrepiados, né, de êxtase transcendental. Ele continua falando: pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi essas palavras mais confidenciais diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna, quando falava pessoalmente com Arjuna. Ó Rei, toda vez que recordo esse diálogo magnífico e sagrado entre Krishna e Arjuna, sinto prazer e me emociono a cada momento. Então ele fala que pela misericórdia de Vyasa que ele pôde testemunhar tudo isso, porque Vyasa era o mestre espiritual dele, ele serviu Vyasa, serviu o guru dele, de forma perfeita, e por causa disso ele se qualificou para entender a mensagem de Krishna, para ouvir a mensagem de Krishna. Nós podemos não ter o poder de ver a batalha, ver Krishna diretamente falando, ver a forma universal de Krishna, mas por a gente servir o nosso mestre espiritual, a gente também vai ganhar a capacidade de entender a essência da mensagem da Bhagavad Gita de forma prática. E aí Sanjaya fala: ó Rei, ao lembrar a maravilhosa forma do Senhor Krishna, sinto uma admiração cada vez maior e me regozijo repetidas vezes. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos,
e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Essa é minha opinião. Então ele fala, onde tem Krishna, o senhor de todos os místicos, e onde tem Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza vai ter opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. E onde que vai estar sempre Krishna e onde que vai estar sempre Arjuna? Na Bhagavad Gita, né? Então, onde quer que a gente lembre, onde quer que a gente pratique essas instruções sobre o Dharma na Bhagavad Gita, com certeza o Dharma vai se manifestar, como foi falado aqui, vai ter poder extraordinário, né? O poder de Krishna vai agir na nossa vida, com certeza vai ter moralidade real, moralidade, né? Assim, verdadeira, viva, com certeza vai ter opulência, né? Opulências de bênçãos de Krishna, não necessariamente opulência material, não é isso que ele está falando, a opulência que está falando aqui, é opulência espiritual, opulência de virtudes, e, por fim, vitória. Nós vamos ser sempre vitoriosos se nós seguirmos a Bhagavad Gita. Da mesma forma que Arjuna lutou uma batalha que já era perdida, o exército dos Pandavas era muito inferior em poder e em tamanho ao exército dos Kurus. Mesmo assim, eles ganharam essa batalha. Diante do problema que a gente tiver na nossa vida, diante de qualquer situação perplexa do mundo material, se a gente seguir as instruções dármicas de Krishna para Arjuna, vai ter vitória na nossa vida. E essa vitória é uma vitória espiritual. Não necessariamente pelos parâmetros materiais a gente vai sair vitorioso, né? Não é sempre que a gente vai sair por cima nesse mundo. A gente vai continuar se deparando com fracasso, frustração, derrota nesse mundo, mas a gente vai estar sempre diante da verdadeira vitória, que é a vitória de poder estar conectado transcendentalmente numa relação amorosa com Deus e servindo de instrumento para Deus nesse mundo e manifestando o Dharma nesse mundo, que é a verdadeira vitória que pode existir nessa vida, e essa que é a mensagem central da Bhagavad Gita. Então, com esse verso, a gente encerra os nossos estudos da Bhagavad Gita. Então, é isso, pessoal. Vamos ver se temos perguntas e comentários. Foi uma jornada muito legal, gostei bastante de relembrar todos esses versos. Assim, para mim foi muito iluminante poder ler eles e tentar adicionar alguma camada de explicação, né? Assim, ao que Krishna já revelou o conhecimento perfeito, né? A gente só precisa tentar contextualizar ele. Espero que vocês tenham gostado também. Então vamos lá. Deixa eu ver o comentário de vocês. Chico Eustáquios, boa noite, tudo bem? Ele comentou assim, o lamentar pode ser entendido como reclamar por ter nascido aqui no mundo material? A nossa vida humana é tão boa que seja até muito curto para viver e desfrutar de tantas maravilhas. Para mim chega a ser um grande erro e reclamar e maldizer deste mundo material. Com certeza, né? Assim, Krishna mesmo fez esse mundo material para ensinar a gente o que a gente precisa aprender nesse mundo. Então, assim, a gente depreciar a nossa experiência nesse mundo significa diretamente depreciar uma experiência que o próprio Krishna trabalhou para que a gente tivesse, né? Então, assim, esse mundo material, o grande problema desse mundo material é o egoísmo que a gente manifesta aqui, né? Então, nós não temos que ter aversão ao mundo material. Inclusive, Krishna fala na Bhagavad Gita que existem duas coisas que prendem a gente à matéria, né? Uma é o apego desenfreado à matéria e o outro é justamente a aversão à matéria. A gente não tem que ter nem apego nem aversão. A gente tem que estar tranquilo e usar a matéria com o propósito para o qual ela foi criada, né? Usar ela como uma ferramenta de aprendizado e como uma ferramenta de serviço a Deus, né? Então, com certeza, a matéria é uma criação divina e por ser uma criação divina é uma criação perfeita. Ela é perfeita dentro do seu propósito. Ela não é o nosso lar final, ela não é o nosso verdadeiro abrigo, não é o nosso verdadeiro lar, é o mundo espiritual, né? Então o apego exagerado à matéria é justamente isso, é você querer entender a matéria como seu lar supremo, né? Agora, assim, você quer ficar aqui e entender que o seu sucesso vai ser aqui, entender que a sua felicidade vai ser aqui, entender que você pode extrair essas coisas da matéria, você não pode extrair essas coisas da matéria, você pode extrair essas coisas só de Deus, né? Só de Krishna. Mas a matéria, enquanto local que vivemos para aprender o que Krishna quer nos ensinar, e local que vivemos para servir a Krishna, e local que vivemos para ajudar outras almas a se conectarem com Deus, para isso tudo ela é perfeita, né? Então não temos que, como você bem falou, maldizer esse mundo, se lamentar a nossa existência nesse mundo, temos que aproveitar mesmo, temos mesmo que aproveitar. A Patrícia... Boa noite, Patrícia. Hare Krishna, tudo bem? Ela comentou assim, como podemos saber que estamos nos relacionando com Krishna? Boa pergunta.
Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar mais misericordioso de Krishna, fala que só existe uma moeda que compra Krishna, que é justamente a ânsia, o desejo de estar com Krishna. Então qualquer pessoa que já está experimentando esse desejo de desfrutar uma relação com Krishna, de servir a Krishna, de aprender com Krishna, de servir os devotos de Krishna, de ajudar as almas que estão condicionadas pela matéria, já estão se relacionando com Krishna. E quanto mais forte, quanto mais intenso esse desejo, melhor situado na vida espiritual a gente está. Então o maior termômetro que nós temos na nossa vida espiritual é o desejo que a gente tem de servir a Krishna, o desejo que a gente tem de servir os devotos de Krishna, o desejo que a gente tem de propagar a mensagem de Krishna para aqueles que não tiveram acesso. Né? Quanto mais esse desejo se tornar maior do que os outros desejos que nós temos, mais fortes no nosso relacionamento com Krishna a gente já está, né, situado. Então, assim, é o desejo é o principal parâmetro, né? E o quanto prazer a gente sente com isso tudo mesmo, né? Com essa possibilidade de servir que a gente tem. Porque alguém que está situado numa relação com Krishna, ele experimenta prazer de servir a Krishna, mesmo que por parâmetros materiais o serviço dele não tenha sido perfeito, né? Então, por exemplo, a gente pode tentar fazer algo para servir a Krishna nesse mundo e pela visão material pode ser que aquilo dê errado. Pela visão material pode ser que aquilo não tenha sido bem sucedido. Mas da perspectiva de Krishna, aquilo foi perfeito, né? Porque nós não podemos controlar esse mundo. Podemos controlar, assim, a nossa mente nesse mundo, né? Podemos controlar como nós vamos nos relacionar com esse mundo. Então, por exemplo, uma vez, um discípulo de Prabhupada, chamado Raya Rama, ele organizou Prabhupada para dar, assim, ele organizou um espaço cultural em Nova York para Prabhupada dar palestra, e foram só 6 pessoas assistir a palestra. Ele trabalhou duríssimo para isso, e era um local que cabia 300 pessoas, e foram 6 pessoas assistir a palestra. É famosa essa história. E ele ficou muito frustrado por causa disso, e Prabhupada falou para ele que ele não tinha que ficar frustrado, que o próprio Krishna estava ali, o próprio Narada Muni, devoto puro de Krishna, tinha aparecido ali, ele só não tinha visto isso porque o desejo dele de servir tinha sido sincero. Né? Então que Prabhupada explicou isso para ele, não temos que medir o nosso serviço nesse mundo por parâmetros materiais, temos que entender ele com o olhar de Krishna. Então o que vai garantir que a gente está servindo a Krishna é a nossa pureza, a nossa sinceridade em servir a Krishna, e a gente vai experimentar prazer, né, com esse serviço, apesar dos pesares, né? Mesmo que o nosso serviço não tenha sido bem sucedido por critérios materiais. Então a gente tem que ver mesmo, né? Se a gente está realmente sentindo, experimentando prazer na nossa relação com Krishna. Se a gente não está sentindo prazer, é porque algo a gente tem que avaliar, né? Krishna falou aqui aqueles 4 tipos de pessoas para quem a Bhagavad Gita não se revela, né? Então a gente tem que olhar e falar, olha, se eu estou tentando, né, e não está rolando esse fluxo de felicidade aumentando, esse fluxo de prazer espiritual, é porque algum desses 4 itens estão fortes na minha vida, ou uma combinação deles. Ou seja, ou está faltando austeridade, ou está faltando devoção mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela fica muito presa só em fazer serviços práticos nesse mundo, mas falta essa parte devocional de ouvir um bhajan, ouvir uma canção espiritual e sentir deleite naquilo, ouvir um passatempo de Krishna. É essa devoção que ele está falando, né? A gente tem que gostar disso, de nutrir a nossa mente com coisas diretamente relacionadas a Krishna, seus passatempos. Ou então pode ser que eu tenha essa parte, mas está faltando serviço devocional, está faltando a parte prática mesmo, ir lá e abdicar uma parte do meu tempo, da minha energia, das minhas economias, para realmente ajudar a missão de Krishna. Pode estar faltando isso. Né? Isso é um jeito egoísta de você ter Krishna na sua vida. Só curtir Krishna, ouvir uma Bhagavad Gita, uma mensagem legal, ouvir um mantra bonito, mas realmente não se doar para a missão de Krishna, então realmente você não vai estar se relacionando com Krishna de forma plena. Ou então você pode ter tudo isso e não ter o último item que Krishna falou, né? Ele falou que uma pessoa que tem inveja dele, ou seja, uma pessoa que está querendo controlar tudo, ela também não vai conseguir estar aberta para a mensagem da Bhagavad Gita. Então, às vezes, alguém tem, né, assim, austeridade, às vezes alguém é devotado, às vezes alguém está ocupado de forma prática, espiritualmente na vida, mas ainda assim está faltando essa parte de abrir mão do controle, né, de deixar o controle na mão de Krishna. Então temos que avaliar se estamos ocupados na vida espiritual, mas
tá faltando essa felicidade espiritual, então é porque um desses 4 itens está sendo um impedimento, um bloqueio para a gente. Krishna mesmo deu a pista nesse capítulo que a gente acabou de ler agora. Um ponto que a gente tem que entender também, falando dessa felicidade espiritual, é que a gente tem que entender que, apesar da felicidade espiritual estar presente na nossa vida, isso não significa que a tristeza material não vai continuar acontecendo, né? A felicidade espiritual ela acontece apesar, independente da tristeza material. Então, se você perde um ente querido, naturalmente você vai ficar triste, não é que você vai ficar, não, era parte de Krishna, tá tudo certo, Krishna protegeu ele. Você vai sentir luto, você vai experimentar isso. Né? Se você perdeu um emprego, se você está desesperado, você vai experimentar essas coisas. Apesar delas, você ainda vai buscar refúgio em Krishna, você vai buscar consolo em Krishna. Né? Apesar de tudo isso, você ainda vai sentir prazer pelo fato de Krishna estar na sua vida, né? Apesar dos pesares materiais. Então, assim, ter Krishna na sua vida não significa que os problemas, as misérias materiais não vão deixar de acontecer. Mas você vai saber lidar com eles de uma forma espiritual, devocional. A Aline comentou aqui. Boa noite, Aline, tudo bem? A Aline perguntou assim, como criticar para Krishna? Boa pergunta, né? Essa é uma pergunta muito legal. Sim, já que tudo que existe, né, pode ser usado para Krishna. Peraí, pessoal, tô passando umas motos aqui meio bizarras aqui na rua. Enfim. Rupa Goswami, grande mestre, né, da tradição de Bhakti no século XVI, ele fala que tudo pode ser usado para Krishna, menos a inveja. A inveja é a única coisa que nós temos que eliminar totalmente da nossa vida, não pode ser usada, né, para Krishna. Agora, se tudo pode ser usado para Krishna sem ser inveja, a crítica também pode, né? Então, uma pergunta sincera e honesta aqui da Aline, muito interessante. Como usar a crítica para Krishna? Narada Muni fala que a crítica ela tem que ser usada para Krishna dentro dos parâmetros do Dharma. Então, a primeira coisa, a gente acabou de falar, a inveja não pode ser usada para Krishna. Então, aquela crítica que é motivada por inveja, ela não pode ser feita. Né? Se você tem inveja de uma pessoa, é natural que você queira criticar aquela pessoa para minimizar ela, para você se sentir superior a ela. Né? Já que ela tem algo que você não tem, por isso você tem a inveja, então eu vou tentar reduzi-la. Né? Então, não. Se você tem algum problema com alguma pessoa, né? Se você inveja ela de alguma forma, você já não pode criticar ela. Então, a gente usa a crítica dentro da vida espiritual para 3 propósitos, né, ligados ao Dharma. Se eu estou na posição de instruir uma pessoa, então eu posso criticar essa pessoa diretamente para ela, né, no sentido positivo, fazer uma crítica construtiva. Se eu estou nessa posição. Né? Então, por exemplo, se eu sou pai, mãe de alguém, obviamente eu tenho que criticar o meu filho para ele, né, com amor, né? Então, assim, é uma crítica que você faz querendo proteger a pessoa, né, com as melhores intenções possíveis. Né? Se eu sou um professor, eu vou fazer isso para um aluno. Se eu sou um guru, um mestre espiritual, eu vou fazer isso com o meu discípulo. Né? Então, nessa condição, se é o meu Dharma instruir alguém, eu faço. Eu vou lá e critico aquela pessoa. Olha, filho, tá vacilando, cara, não é assim. Ou aluno, ou discípulo, não é assim, né? Que as coisas são. Então eu vou lá e critico ele. Né? Então, mas você critica, mas critica com amor, com afeto. Você não quer destruir a pessoa, você não quer humilhar ela, né? A crítica, por exemplo, às vezes seu filho faz uma coisa errada, você fica com raiva. Naquela hora da raiva você não pode criticar. Você tem que deixar a raiva passar para você poder criticar, assim, totalmente movido pelo desejo de ajudar aquela pessoa, sem ser de forma passional. Você não pode criticar na paixão, você tem que criticar na bondade, né? Então, você pode fazer críticas construtivas para pessoas cujo seu Dharma é instruir elas. Então, nesse sentido, a gente pode criticar alguém. Né? Se eu estou na posição... se eu não estou na posição de criticar uma pessoa, mesmo que eu entenda que ela está fazendo algo errado, não sou eu que tenho que corrigi-la. Eu tenho que buscar quem possa fazer isso. Né? Então, por exemplo, se eu vejo alguém, vejo o filho de outra pessoa fazendo uma coisa errada, eu vou lá e converso com os pais dele que tem o Dharma de corrigir ele, né? Então,
Ou, por exemplo, né, se por exemplo, sou um aluno e o meu professor está errando, eu posso ver se ele dá abertura para eu ir lá e conversar com ele, né? Mas assim, eu sou sempre o aluno e ele é o professor, né? Eu posso ver se ele está acessível, se ele está aceitando um toque, uma dica, né? Um discípulo como seu mestre pode ver isso também, mas não é o dharma dele, né? Se ele vê que o professor, que os pais não estão abertos a receber essa instrução, tudo bem, não é o dharma dele, né? Então só no caso da pessoa receber, estar disposta a acolher aquela crítica ali amiga, você faz ela com toda a humildade, né? Mas isso é a primeira dimensão da crítica segundo o Dharma. Se é o seu Dharma, fazer uma crítica construtiva para ajudar a educar aquela pessoa, se você tem um papel de educar ela. O segundo tipo de crítica que a gente pode fazer é a crítica interna, né, pra gente mesmo. Se a gente vê que alguém está fazendo uma coisa errada, a gente pode criticar aquela pessoa mentalmente pra gente se proteger da gente mesmo cometer o erro daquela pessoa. Então, se a gente vê alguém fazendo fofoca, fazendo maledicências, né, mesmo que eu não tenha nada a ver com a vida daquela pessoa, que eu não tenha o dharma de ir lá e corrigir ela, pelo menos eu posso criticar ela dentro da minha cabeça. Olha só, o fulano de tal tá fazendo uma coisa tão feia, né? Eu não vou fazer isso também. Eu não vou. Será que eu tô fazendo isso na minha vida? Então você critica os outros para você criar um modelo de crítica mental para você ver se você também se encaixa na posição de ser criticado por aquilo, né? Será que eu tô fazendo aquilo errado também na minha vida? Né? Então você critica os outros dentro da sua própria mente para você também averiguar, analisar se você também deveria estar se criticando também no mesmo ponto. Né? Mas olha só, perceba, você está criticando uma pessoa por causa de algo, mas isso não significa que você deva descartar aquela pessoa que você percebeu um erro como alguém, né, com quem você não possa aprender. Não, às vezes a pessoa errou num aspecto da vida dela, mas isso não significa que ela não tenha integridade nos outros aspectos, né? Então, crítica, ela não pode se tornar cinismo, né? Você não pode se tornar cínico, né, em relação a uma pessoa, cético que ela possua outras qualidades, você não pode se tornar depreciativo em relação a ela. Significa só que ela cometeu um erro, que todos nós cometemos, né? Então você só presta atenção no erro que aquela pessoa cometeu para você mesmo não cometer. Isso não significa que a pessoa não seja boa, não seja digna de confiança. Significa só que ela errou num aspecto e você está tentando proteger para não errar também. Só isso, né? Então a crítica ela não pode assumir essa dimensão de cinismo, né? Entende? Né? De depreciar a pessoa a quem você está criticando mentalmente. E a terceira dimensão do Dharma, da crítica de acordo com o Dharma, é que pessoas que têm posições públicas, quando elas erram, elas também têm que ser criticadas publicamente. Então, se o presidente espalha fake news, se o presidente incentiva a queimada, se um ator, uma figura pública, publicamente faz algo errado, se publicamente ele dá um mau exemplo, como Krishna fala aqui no 3º capítulo da Bhagavad Gita, tudo que um líder, tudo que uma pessoa importante faz, a sociedade vai seguir. Então, essas pessoas, quando erram, elas têm que ser publicamente criticadas para que o mau exemplo que elas deram, para que a má instrução que elas deram, não sejam propagados pela sociedade. Isso não significa que a gente tem que destruir a pessoa, cancelar a pessoa, essa cultura do cancelamento. Mas a gente também não pode passar pano. Figuras públicas, quando erram, têm que ser corrigidas publicamente para que o erro delas não contaminem outras pessoas. Isso o próprio Krishna ensina no Srimad Bhagavatam, né? Então, podemos criticar figuras públicas quando elas erram na dimensão pública da vida delas, né? Quando elas vão a público propagar uma informação errada, quando elas vão a público dar um mau exemplo. Então essa é a crítica de acordo com o Dharma. Vamos lá. Só beber uma água, pessoal. A Krishna Vijaya comentou assim. Boa noite, Krishna Vijaya, Hare Krishna. Ela comentou assim: como o Gurudeva Dhanvantari Swami, o guru dela é o Dhanvantari Swami, como ele diz, o serviço devocional puro, com a associação com os devotos, vai nos qualificando, mesmo que seja através de várias vidas, para, no momento da morte, podemos chegar no portão de Yamaraja, Yamaraja é o Senhor da Morte, né? Sem lenço e sem documento, sem nenhuma mala ou mochila contendo sentimentos egoístas, como ira, inveja, cobiça, enfim, todos os anartas,
que formam as malhas que nos prendem a essa rede da ilusão material. Nesse momento, Yamaraja dirá: você não precisa entrar aqui, seu caminho é aquele, o caminho que nos leva ao lar supremo. Muito bom, Krishna Vijaya, muito boa instrução, muito legal que Maharaj fala isso. É isso aí mesmo. A gente tem que chegar tranquilo, né, sem nenhum ressentimento, sem nenhum rancor, muito bem resolvido, né? Eu acho que essa é assim a expressão talvez que tenha que definir como a gente tem que terminar a nossa vida, né? O caminho do Dharma vai preparar a gente para a gente terminar essa vida muito bem resolvido, né? A gente não vai deixar pendências para trás nesse mundo. Aí pronto, beleza, a gente segue em paz o nosso caminho, né? Muito legal, Krishna Vijaya, obrigado por ter compartilhado. Michele comentou aqui, boa noite. Como faço para conseguir o livro Uddhava Gita? Então, o Uddhava Gita, ele faz parte, ele é uma parte do 11º canto do Srimad Bhagavatam, né? Então, a BBT, a editora BBT, né, do movimento Hare Krishna, ela, no momento, ainda não reimprimiu todo o Bhagavatam. Já está nesse processo de reprimir todo o Bhagavatam, logo, logo nós vamos ter o Bhagavatam completo, mas ainda não temos o 11º canto republicado. Mas é relativamente fácil de encontrar em sebos, né, principalmente na estante virtual, aquele sebo online, estante virtual. Então procura lá, é sempre fácil de achar. Pelo menos, né, assim, de 3 em 3 ou 4 em 4 meses, costuma pintar ele por lá, né? Online tem em digital em inglês no Vedabase, né? E a partir de julho, a BBT vai estar começando a disponibilizar o Bhagavatam também em português na internet para leitura gratuita, né? Isso a partir de julho. Ainda vai demorar alguns meses, mas vai rolar esse ano, né? Isso é bem legal. O previsto é para isso, né? Então, é fácil de encontrar se você quiser acompanhar. A gente vai começar esse estudo do Uddhava Gita na semana que vem. O Uddhava Gita ele tem mais ou menos, né, quase o dobro do tamanho da Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita a gente demorou 5 meses para fazer. Então, a Uddhava Gita a gente vai demorar aí, né, uns 9, 10 meses para fazer, né, quase um ano. Então, se a gente vai começar agora no final de janeiro, a gente deve estar terminando aí no final de outubro, começo de novembro, né? Então, ainda tem bastante estrada pela frente. A Dani, boa noite, Dani, tudo bem? A Dani comentou assim: boa noite, Nissinha. Acho que não temos aversão à matéria, ao mundo, mas sim aos nossos anartas, né? Os anartas. Legal, não? Assim, aos anartas, as imperfeições que a gente tem, realmente a gente não pode ter uma identificação com elas, né? Nós temos que ter o desejo mesmo de nos livrarmos, de nos libertarmos dela. Se for isso, se a gente tiver uma aversão aos anartas, às nossas imperfeições, que separam a gente, né, da nossa pureza, aí tá tudo certo, né? A gente não pode ter aversão a esse mundo. Esse mundo é uma ferramenta de Krishna. Não, beleza, aí é outra coisa. Se for isso aí, é legal mesmo. A Krishna Vijaya comentou aqui: se nos dedicarmos ao serviço devocional com pureza e sinceridade, por que continuamos com nossos defeitos, visto que eles são sintomas de imperfeição e impurezas? Bom saber que isso não nos impede de voltar ao mundo espiritual pela misericórdia de Krishna. Então, se a gente se dedica ao serviço devocional, na mesma medida que a gente vai se dedicando ao serviço devocional, os nossos anartas, eles vão cedendo, né? Eles vão se purificando, né? Então eles vão saindo. Agora não significa que eles vão ceder e vão embora, todos eles instantaneamente. Eles vão indo embora gradualmente. Então, às vezes, a gente pode ficar assim muito desesperançoso do nosso próprio progresso espiritual, né? Pensando, poxa, ainda tem tantas imperfeições, mas a avaliação que a gente tem que fazer é: quantas imperfeições, como que eu era quando eu comecei esse processo, como que eu estou agora, né? Fazer esse esforço, imagina, quem está 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos praticando, chegar e olhar para trás assim e ver o quanto a gente conseguiu, né, se libertar de muitos anartas. É realmente muito legal fazer isso, né? Outro dia desse eu estava fazendo esse exercício com o Dira, né? Assim, obviamente a gente ainda é um poço de anarta, a gente é cheio de anarta, mas outro dia desse a gente estava olhando e lembrando, assim como a gente era 10 anos atrás, assim, e caramba, Krishna foi muito bondoso com a gente.
Krishna deu muita oportunidade da gente conseguir realmente deixar muita coisa para trás, se entender, né, com a gente mesmo e deixar muitos anartas, alguns sutis, outros bem grosseiros para trás, né? Então, assim, acho que todo mundo vai ter alguma história dessa de um anarta, dois anartas, de muitos anartas que ficaram para trás. É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para os anartas que a gente tem, mas também é importante a gente olhar para os anartas que já foram ficando ao longo do processo, para a gente ver o quanto Krishna já está manifestando a misericórdia dele na nossa vida. O quanto ele já está, né? Então, o Wallace comentou aqui, boa noite, Wallace. Gratidão pela maravilhosa série, muito obrigado, a gente agradece. Suas palavras esclareceram muitas indagações da Gita. Sua estima e inteligência simplificam o entendimento, foi um divisor de águas, o Clube do Dharma para mim, muito grato. A gente que agradece, Wallace, a gente fica bem agradecido da audiência de vocês estarem participando, deixando, estimulando a gente, né, a continuar. Então a gente entende que na verdade é Prabhupada que explicou o conhecimento da Bhagavad Gita de uma forma muito pura, muito simples, muito acessível, e a gente na verdade só está transmitindo a explicação que Prabhupada deu. Né? Antes de Prabhupada trazer a mensagem da Bhagavad Gita para o Ocidente, muitos filósofos, muitos intelectuais, pensadores já tinham analisado a Bhagavad Gita de forma crítica, né, extremamente intelectual, mas não tinham conseguido acessar esse cerne, né, da mensagem espiritual da Bhagavad Gita, porque é isso, a mensagem da Gita só se revela quando ela parte do coração de um devoto puro. Né? Então Prabhupada tornou essa mensagem muito simples, muito acessível para a gente só está passando adiante, né? E a gente espera que todos vocês que foram tocados, que gostaram do Dharma na Bhagavad Gita de alguma forma, também continuem propagando, tentando levar essa mensagem para alguém que esteja dentro, né, do campo de atuação de vocês, para alguém com quem vocês possam compartilhar essa mensagem de Krishna, né, com muita fé de que ela é benéfica para todos. Né? Tem uma galera agradecendo aqui, Michele, Lenícia, a Patrícia, a Aline, a Bhaktirasa, a Maria. A gente que agradece todos vocês foram muito importantes para a gente continuar motivado aí tá fazendo as lives. A gente que agradece vocês. Muito obrigado, pessoal. A Aline comentou aí, Jesus foi um devoto puro e o próprio Filho de Deus, não é? Sim, com certeza. Por que ele não é citado em mantras, sendo que foi até crucificado por passar a palavra de Deus? Ele não deveria ser sempre lembrado e glorificado? Com certeza, né? Assim, Jesus foi um grande mestre espiritual, um devoto puro, tudo isso mesmo que você falou. Temos que glorificar Jesus. A gente entende já que ele é glorificado de muitas formas. Tem toda a tradição cristã, imagina, uma tradição milenar tão poderosa, né? Tão robusta teologicamente, apesar de todos os problemas que é normal que existam, né, em qualquer instituição, em qualquer tradição dentro desse mundo material, né? Então Jesus ele é muito glorificado e com certeza, né, Vaishnavas, devotos de Krishna, têm que glorificar Jesus. Bhaktivinoda Thakur glorificou bastante Jesus nas suas palestras, nos seus ensinamentos, Prabhupada também, né? Assim, Jesus ele é muito forte para nós, né, que somos ocidentais, porque basicamente a mensagem de Jesus é a mensagem espiritual mais forte, né, no Ocidente. Mas na Índia, por exemplo, lá eles têm muitos outros referenciais, né? Lá eles têm muitos outros mestres, Ramanujacharya, Madhvacharya, que para eles são como se fossem o Jesus deles, né? Assim, que impactaram a cultura, que impactaram a tradição deles. Por isso que a gente vê aqui na tradição védica, esses outros mestres são mais lembrados, né? Porque foram aqueles, né, que tiveram um impacto maior lá, que também eram devotos puros, também eram representantes genuínos de Krishna, mas é como você bem falou, a gente tem que estar sempre lembrando mesmo e glorificando Jesus, né? Com certeza. Dentro da tradição védica, assim, outros mestres, né, tiveram maior ênfase porque tiveram maior papel lá, né? Igual se a gente chegar, por exemplo, no mundo árabe, aí já vai ser o referencial deles já é outro, né? Se a gente for para outro planeta, em outro planeta com certeza teve um devoto puro que deu a vida para poder salvar o mundo, né? Todos eles têm que ser glorificados, mas com certeza para nós ocidentais é muito importante a conexão mesmo com Jesus. Certíssimo. A Patrícia comentou assim,
Arjuna sabia que os Kurus, os seus primos, fizeram um monte de coisas ruins para ele e sua família, e mesmo assim ele se sentia mal em lutar contra ele. Como ele ainda assim se recusava a acabar com eles. Então, Krishna, ele glorifica, né, essa misericórdia de Arjuna. Né? Arjuna, ele não tinha que sentir felicidade, prazer diante da possibilidade de vingança. Vingança é um sentimento impuro. Quando Arjuna dá todos aqueles motivos para ele não lutar, logo no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna fala que aqueles motivos que Arjuna estava dando, eles eram louváveis, né? Era interessante, era uma demonstração de pureza, de piedade de Arjuna não querer lutar. Se sentir mal diante da possibilidade de afetar alguém, com certeza, né? Assim, é uma demonstração de pureza. Mas o ponto é que outras pessoas estavam sendo prejudicadas, né? Muito mais pessoas estavam sendo prejudicadas. Então, Arjuna, ele tinha que se sentir mal mesmo diante dessa situação, mas ele tinha que ir lá e transcender isso em nome do bem comum, né? Em nome de uma causa maior, em nome do Dharma. Então, quando a gente tem que corrigir alguém, quando a gente tem que ir lá e confrontar alguém, é natural que uma pessoa piedosa, uma pessoa, né, avançada espiritualmente, ela se sinta incomodada com isso. Esse incômodo, ele é um bom sinal. Agora, o mau sinal é que isso trave você, né, que isso não impeça você de ir adiante e atuar em nome do Dharma, porque em nome do Dharma a gente vai ter que confrontar muitas pessoas nesse mundo, né? Vamos ter que confrontá-las. Então, a gente não pode se sentir um justiceiro, olha só, agora eu vou derrotar aquela pessoa porque ela está errada. Não, né? A gente não tem que se sentir dessa forma. Mas temos que ir lá e temos que atuar como instrumento de Krishna. Né? Olha, se é o meu Dharma corrigir aquela pessoa, se é meu Dharma confrontar ela, eu vou lá e vou fazer isso em nome de Krishna e que Krishna corrija ela. Porque Krishna que tem autoridade, Krishna que vai saber corrigir todo mundo de uma forma a ajudar a pessoa, a salvar a pessoa, né? E não a destruir a pessoa. Então a gente quer derrotar o mal, mas a gente quer salvar quem está fazendo mal. Mas só Krishna tem poder para isso, né? Então a gente atua como instrumento de Krishna e deixa nas mãos dele, né? A justiça. A justiça cabe a Krishna, a gente só atua como instrumento dela. Então o problema de Arjuna não foi se sentir mal diante da situação. O problema dele, se ele não se sentisse mal, era até um mau sinal, era meio psicopata, né? Então, isso, bom sinal. O mau sinal foi, assim, ter se recusado a lutar, né? No caso, ele só se recusou, a gente sabe que Arjuna já era um devoto puro de Krishna, e alguém que já entendia totalmente o Dharma. A gente entende que Krishna fez ele ficar confuso mesmo, para ele atuar dessa forma e fazer essas indagações ali para a gente poder se iluminar com as instruções que ele recebeu de Krishna, né? A gente entende que foi Yoga Maya, a energia espiritual de Krishna, que ocasionou toda essa situação. A Suzy, boa noite, Suzy. A Suzy comentou assim: a dificuldade de entendimento e fixação dos textos são sinal de evolução do neófito. Com certeza, Suzy, é isso mesmo. E uma coisa assim que a gente pode ter certeza é que todo mundo, dentro do seu nível, vai ter alguma dificuldade de entendimento, vai ter alguma dificuldade assim, né, de fixar, de praticar algo. Pode mudar a dificuldade, mas essa dificuldade, ela sempre continua para a gente sempre ter um esforço a mais para fazer para Krishna. A gente vê, mesmo Prabhupada escreve no diário dele, Prabhupada já avançado, né, um sannyasi, né? Não estou falando Prabhupada quando era jovem, com certeza a gente sabe que Prabhupada é um enviado de Krishna, né? Mas mesmo Prabhupada, já como sannyasi, assim, Prabhupada relatando no diário dele que ele estava com dúvidas, que ele estava... Assim, ele nunca parou, né? Ele sempre seguiu em frente, apesar das dúvidas, apesar dos pesares, né? É muito interessante tudo isso, né? Assim, devotos avançados, né? Pode ter certeza, eles têm seus momentos, assim, de dúvida, pode ter algo, assim, que para eles é difícil. Isso aí continua acontecendo e a gente tem que seguir em frente e pedir ajuda para Krishna ajudar a gente. A Flávia comentou assim:
Através das lives de vocês eu parei de comer carne e estou montando o meu altar. Agradeço muito. Poxa, que legal, Flávio. Obrigado aí pelo feedback. Esse tipo de comentário assim deixa a gente muito entusiasmado para continuar com os projetos aí que o Krishna está permitindo que a gente dê manutenção, né? Então a gente fica muito feliz, muito legal, Flávio. Muito obrigado aí pelo feedback. Com certeza é a misericórdia de Krishna, né, com você. E a gente fica muito feliz aí com sua mensagem. Tá bom, pessoal?